How? Bom dia, boa tarde, boa noite. Segue o podcast Sambrita, gente. Eu tô achando que esse ano ele vai seguindo. Estamos conversando aí com os síndios bancários. Eles têm um estúdio que é o nome de um rei momo, o maior da nossa história, Vicente Hall. Então tem que ser mesmo a casa do podcast do Carnaval de Porto Alegre do Brasil. E é uma satisfação estar com vocês mais uma vez. E com meu amigo Renan Silva Neves. Tudo bem, meu irmão? Satisfação, meu irmão. Eu acho que faça a campanha já o ano todo. O pessoal pede o ano todo, né? Então por que não, né? O pessoal pede o ano todo o formato tradicional, que vai ser o de hoje, entrevistando uma grande figura do nosso carnaval, que você já sabe quem é, porque você clicou no link, é porque já sabe quem é que está aqui com a gente. E também o debate, que a gente já fez 2 edições, e inclusive o nosso convidado de hoje elogiou muito o nosso debate, né? Esse formato que a gente criou novo aí do... O primeiro ou o segundo? Falamos ao fim do primeiro, mas teremos aí o terceiro, quarto, quinto. Conta pra gente, Renato Araújo. De quem se trata? De quem se trata? Pois é, olha, é mais um representante de uma família que é fundadora de uma das maiores instituições culturais do estado. Nós tivemos aqui Dodô Ananias, tivemos Fábio Ananias aqui. É verdade. Fábio ano passado, né? Isso. E Dodô esse ano. E o Dodô esse ano. E agora, Lucas Ananias, diretor de carnaval da Imperadores do Samba, bicampeã deste carnaval. Diretor de carnaval, bicampeão do carnaval. Muito obrigado por ter vindo, Lucas, topar o nosso convite para falar de carnaval aqui, contar a tua história, né? E esse momento tão bonito que a gente está vendo, né, de Imperadores do Samba. Bem-vindo. E a primeira pergunta, eu sei que tu assiste podcast, deixa eu até limpar o nosso cenário aqui, Diegão. Primeira pergunta é aquela pergunta que todos os convidados que vêm ao programa respondem. Qual é a tua primeira lembrança carnavalesca? Tu é de um lar extremamente carnavalesco, então eu imagino que as tuas primeiras vivências de carnaval tu nem lembra, porque deve ter sido na barriga da mãe. Mas se tu puxar na mente lá, quando é que o menino Lucas Ananias tem o carnaval presente pela primeira vez? Então, Vini, acho que 9, 10 anos de idade, tinha o costume de ir com meu avô, né, José Ananias. A gente ia na concentração ali logo cedo, início de tarde, já para ver as alegorias, né? E lembro que em 96, a minha mãe, que até hoje sai, Rita Ananias, até hoje desfila conosco nas alegorias, mas naquela época ela iria sair no carro do perfume, né? Então, em 96, a gente chegou ali no horário e quis os deuses do universo ali, que eu tenho até hoje a lembrança de ver aqueles... Tinha uns tambores ali, que era a fragrância, né, do perfume. Sim, ali. sim. Então, acho que essa foi a lembrança, assim, mais... A memória afetiva que eu tenho, assim, como moleque ainda da escola, assim. José Ananias, teu avô, é um dos fundadores. Não. José Ananias, presidente do ano de 88. Sim. Falcão, e 89, né? E Antônio Ananias, pai do Fábio, é fundador da escola Banana, né? Sim, eles são irmãos. São irmãos. Então, no caso, tu é primo do Fábio. Sou primo do Fábio e do Douglas. Sim. Então... Renan? Por favor. Bom, Lucas, tu já menciona num ano maravilhoso para a escola, né? 96, há quem considere o maior desfile da história da escola, inclusive, mas tu tá mencionando de concentração. Claro que já tem uma história familiar, mas quando que o Lucas Ananias efetivamente vai para dentro do Imperadores do Samba, começa a conviver naquele universo e passa a fazer parte da escola de samba como desfilante ou como torcedor, digamos assim, ali naquele começo de vida? Até algo que a Luana também comenta, assim, que eu não lembro quando, de fato, iniciei na escola, né? Mas eu tenho um retrato, até volta e meia eu mando pro Vini, com a esperança que chegue também no professor Cláudio Brito, que é um dos meus 3 meses de idade, né? Ô, Nana, o quê? Então, com grande samba... 87. Com grande samba, eu sou de 86, outubro, né? Então... Sou filho do carnaval, foi feito ali. E, cara, então, com os 3 meses de idade já desfilo na escola, e nesse retrato tá o Cláudio Brito, tal. Tu tá no carrinho, né? Tô no carrinho com meu avô, Wilson Ney. Poxa, uma foto pesada ali, né, cara? Wilson Ney, Cláudio Brito. Essa foto, ela tá assim, pequenininha. Quando o Imperador fez 40 anos, não, 50 anos. 50 anos. Né? O presidente Betinho fez uma publicação, né? Um livro uma revista, eu acho, né? Da Revista. história de Imperadores,
E nessa revista tem essa foto tá lá. Essa foto tá lá. Então, Deve ter Antônio Carlos Cortes, deve ter... galera, pô, Poxa, Sim, Sim, mas sim, maravilhoso. com certeza. Muito legal. ali, muito bonita. E aí começa ali, né, Vini? É 40 anos, 99 a revista. Pequeno, assim, e desfilando sempre com meu avô ali na diretoria e tal. Com a roupa sempre igual, né? tinha esse costume, né, Vini? Desfilar igual o vô, o pai e tal. Meu pai era integrante do carro-som ali na época do Medina, o Regis, né? Sim. Então, às vezes eu costumo dizer que ele é o filho, eu sou o pai. Então, o Regis aí, um dos caras que... Ele junto ao Gilmar, eu acho que são os pioneiros na questão dos cacos, né? Sim. Sem dúvida. pois acho que ele é o único segundo, digamos assim, Sim. a ser personagem É verdade. dos nossos cadernos da Zero Hora, feito pelo Renato Dornelles, principalmente, que aparece, assim, normalmente a gente costumava valorizar o puxador, Isso. enfim, os destaques, e o Regis apareceu justamente Tá lá, pelo figuraça, meu pai. Então, pra quem não sabe, sou filho do Regis. Figuraça, isso é uma figuraça. Nossa. E aí, cara, desfilo ali com meu avô e tal. Então, na minha infância ali, sempre desfilando com meu avô. Depois, na minha adolescência, participando ali da aula dos convidados, né? E aí, quando eu começo a pensar em querer entrar na bateria e tal, porque meus primos já saíram na bateria, né? Aí ficava aqueles ciúmes ali, não tinha idade ainda, não dá pra ir. O Fábio já desfilava na bateria do Neri, né? E aí não tinha idade assim pra ir e tal. E aí comecei a querer ir. Fiz uns ensaios lá com o mestre gravador e o mestre Brinco, tocando surdo ali, canalha. E aí depois entro pro exército, né? E aí fico quase 9 anos da minha vida no exército, né? E aí me afasto completamente, assim, do carnaval, vou viver da topografia também. Sim. Olha só. É verdade. E aí, cara, volto só pra escola em 2015. Mas nesses 9 anos, tu não ia nem ver o desfile. Não, eu ia pra última quarta pra Sim. aprender o samba, assim, e pegar a camiseta da aula dos convidados com o Souza. Aí o Souza me falava, Lucas, é tanto, tô aqui no Palácio da Polícia. Ou levava no quartel pra ver e tal. Um grande abraço olha. pro Souza aí. E aí, durante quase 9 anos da minha vida, o Cabo José. Era Cabo, né? Isso que eu ia perguntar, qual era o teu nome Cabo de José. guerra? Cabo José. E aí, saio do quartel em 2000 ali, 2014, 2015. E aí, logo em seguida, meu avô vem a falecer, né? E aí eu vejo que, pô, acho que foi ali que virou a chave mesmo, né? Bom, cara, acho que pra matar um pouco da saudade, só estando no lugar onde ele mais amava, né? E aí a gente se apresenta lá pra coordenação da escola. O teu avô não chegou a ser fundador, mas naturalmente viveu aqueles primeiros anos por causa do teu tio. Cara, Vini, ele me conta que foi... Como era ele é mais velho que o meu tio avô Antônio Banana, né? Então ele me contava ali, cara, eu acho que foi na hora que eu fui no mercado... Puxa vida, sacanagem. que é aquela gurizada ali que não levava fé, fundaram a escola. O pai do Andy Lee, o seu Lúcio, o Andy conta que ele dizia também que naquele dia da fundação ele não estava, mas ele era daquela mesma turma ali, que ele chegou no outro dia, mas ele até se considerava fundador. E aí também pelo fato de ele ser mais velho que aquela gurizada, ele meio que não levou fé naquele momento, né? Pois é, isso que eu queria te perguntar. Ele contava essas histórias daquele momento, assim, porque é muito fascinante, e eu pesquisei bastante sobre isso para fazer o livro da história do Imperador. Porque os caras que fundaram essa gigante do carnaval brasileiro, não tem nenhum tipo de exagero nisso, eles, quando criaram, eram adolescentes. Sim. Então, foi quase que uma brincadeira de gurizada, né, de fazer o seu carnaval ali na Cidade Baixa. E se transformou na escola do povo. Tu ao longo da infância, adolescência, ouvia muito essas histórias? Da fundação em si, não. Da fundação em si, não. Mas depois dos outros carnavais aí, a gente ficava sempre na volta da mesa. Eu acho que acontecia muito também contigo, né, Vini? Tinha essa questão do pessoal fazer jantar, fazer almoço e convidar seus amigos da diretoria. Então, durante boa parte, assim, da minha adolescência, eu tive o privilégio de estar na borda da mesa ali, junto com o Saturnino, Silmara, Jaime, uma galera da pesada, assim, escutando um pouco, né? E absorvendo o que dava, assim. Maravilhoso. Renato? O Dico o Dico, que foi presidente da escola, era envolvido naquela época, também tu o conhecia.
Não, Dico, não, eu particularmente não lembro dele, assim, né? Nesse momento, né? Faz parte da escola e tal, tem a sua importância, mas eu particularmente não, nesse momento, assim, eu acho que não era da mesma trinca ali, né? Vamos dizer assim, né? Daquela pessoal. E soube também que naquela época, ainda ficando um pouco mais na fundação, as escolas de samba tinham uma questão, elas eram reduzidas. Cada desfile tinha 20, 30... Sim. No máximo 40 pessoas. Tanto que eram entidades fundadas como Grupo Carnavalesco, né? O Imperadores, na primeira bandeira, é GC, porque era Grupo Carnavalesco. Grupo Carnavalesco. Então, provavelmente, o teu tio-avô, aliás, o teu avô, provavelmente tenha participado desses desfiles. Ah, sim, não, ele sempre esteve ali, né? Mas, de fato, mesmo foi começar a participar depois que virou, né? Ele deixou aqueles irresponsáveis criar ali. Mas depois que virou, aí ele começou a participar mais assíduo, assim, né? Então, o Fábio já contou um pouco aqui da história. A minha tia foi rainha da escola. Sim. Meu tio-avô também foi o primeiro solista ali, intérprete da escola, então a gente está aqui ainda continuando esse legado, né? Pois é, e falando de legado, eu quero trazer mais um pouco a figura que a gente já falou aqui, e tu fizeste uma frase muito bonita sobre teu pai, que tem horas que tu não sabe se não é tu que é o pai e ele é o filho. Não, eu afirmo, né? Às vezes eu sou o pai e ele é o filho. Né? Porque tu é um cara, pelo amor de Deus, bem-humorado, gentil, simpático, mas é um cara que a gente vê uma seriedade, né? E teu pai, até hoje, quem encontra ele lá no Imperador, recentemente vocês fizeram uma roda de samba maravilhosa lá, com os sambas da antiga, até o Renan estava participando lá. E teu pai chegou daquele jeito do Regis dos anos 90, né? Só o cabelo que embranqueceu um pouco, porque o pique continua sendo o mesmo. Como é que era a relação com teu pai naquele período de efervescência do Imperador dos anos 90, o Imperador de Medina, de João Aruanda e Regis também. Claro. Como é que tu, criança naquele período, viveu isso aí? Cara, então, como eu falei agora há pouco, né? Sou filho de janeiro e fevereiro, né? Então, minha mãe solo, né? Então, não foram casados ali e tal. Sim. E aí eu vi meu pai nas quartas, né? Então, era o momento que eu tinha de ver meu pai, assim, era ir nas quartas nobres, assim, da escola. E ali era o auge, né? Então, poxa, ele chegava sempre em cima do laço e já saía correndo de trocar uma ideia, me dava uma camiseta. Mas eu não tinha a oportunidade de subir no palco porque seu Adão ficava ali bem na borda da escada do palco e não deixava eu sair, né? Então, mas eu lembro muito, assim, de eu ficar ali e tal, admirando, porque era um grande time ali, né? Claro. Pô, Bedeu, Renatinho, Alexandre Belo, pô. Era um timaço, né? Até o Calbi. O Calbi vem um pouquinho depois. Eu ia entrar nisso depois. O Calbi vem um pouquinho depois. Tem uma característica interessante da figura do Medina, porque o Medina era uma estrela daquele tamanho, né? E ele não tinha qualquer dificuldade, pelo menos não expressava, com alguém do time dele brilhar também. Perfeito. Ao contrário, ele fazia questão, inclusive, de ter ali o Regis, né? Porque às vezes o artista tem isso, né? Não. O primeiro microfone é meu e ninguém ouse brilhar tanto quanto eu. E o Medina não, o Medina era parceiro. Fazia questão de ter aquela escada ali, digamos, né? E aí, Vini, uma dessas loucuras, assim, também, dessa fase, né, cara? Pá, meu pai é maluco, né? Ele era mais, agora ele tá mais tranquilo. E a dona Rita? Vou te falar agora aqui uma. Cara, eu fiquei fascinado. Muita gente pintava o cabelo por causa do Belo, por causa dos pagodeiros ali, né? Pô, eu vi meu pai com aquele cabelo amarelo na lenda do arco-íris, né? Sim. Pô, cheguei enlouquecido. Né? Cheguei enlouquecido, pai. Quero fazer, cara. Meu, deixa isso aí. Cara, eu quero fazer. Tava lá em casa. Ele morava na Céfera, na Brasília ali, né? Pô, cheguei lá, passar um fim de semana. Tá, vamos fazer, vamos. Aí passou ali, oxigenada, blower, acho que é o nome e tal. Pá, e aí? Não, vamos botar uma sacola e pega um banco. Peguei o banco, velho. E nisso ele acende o forno. Fogão ali, o forno. Sim. Abre ali o forno, traz a cadeira. Meu, ele botava a cabeça dentro do forno pra ficar branco. Meu Deus do céu. Tu acredita? Morre perigo. Regis, esse é meu filho, Regis. Então, uma história que pouca gente sabe, minha mãe nem sonha, né? Agora, mas pra deixar branco, ele, acho que não tinha secador pra aquecer. Sim. De fato, funcionou. Funcionou, né? E sobrevivi, principalmente, né? Por favor, crianças, não repitam isso em casa. Mas tinha que contar essa história aí, né?
E a dona Rita, ela tinha uma participação mais orgânica dentro da escola? Pô, a mãe desfilava nas alegorias ali, então ela sempre teve muito presente na primeira alegoria e na segunda alegoria, né? Então, a mãe super vaidosa, né? Então, mais jovem ainda, mais bonita, né? E... Ela chegou a ser rainha? Não, rainha não. Mas sempre desfilando nas alegorias, ou no Abre Alas ou no segundo carro, sempre ela tava lá no alto. Lá. E quando é que o cabo do exército decide que... Claro, tu falaste, né, que tem a questão do teu avô partindo, que tu entendeu ali que era uma forma de... Matar a saudade. É, matar a saudade e também seguindo o legado, digamos assim, da família dentro de Imperadores. Mas talvez tu logo que voltou não imaginou que teria esse tipo de envolvimento que tem hoje. Como é que se deu essa construção? Vini, tu sabe que quando eu retorno assim, para a escola de fato, né, em 2015, meu primo mais novo, e hoje é nosso diretor de harmonia, né, o Wagner Salazar, que é ananês também, mas ele usa Wagner Salazar só para destoar um pouco. Ele já está na escola, né, em 2013, acho que ele entra em 2013, e eu entro em 2015. E aí, cara, eu já volto já com aquele desejo de, poxa, mano, eu tenho que construir algo muito legal aqui. Sempre me cobrei muito em relação a isso, sabe? De construir algo, né? Então, sempre tive muito claro. Poxa, o Fábio um dia vai ser intérprete dessa escola. O Júnior Aruanda um dia vai ser mestre de bateria. E eu um dia vou ter um cargo também significativo aqui na escola. Né? Então, inicio ali minha jornada como coordenador da escola ali, né? Depois, acho que era uma comissão que fazia parte de 2015. Pois o presidente André Nunes assume a coordenação da escola e a gente começa a atuar um pouco mais próximo, assim. André Nunes, tu diz presidente que foi da Imperatriz. Foi presidente. Eu chamo ele de presidente até hoje. Isso. E aí o André Nunes faz parte ali da escola também. Frida? 2016 e 2017. Vocês já eram o André, se não me engano. E aí é uma comissão até também, onde o Angeli também fazia parte ali. Sim. E a gente tá ali junto, né, cara? E aí em 2017, aí que é o Frida, né? Eu ali no barracão da escola, eu encontro o Sandro Ferraz, intérprete da escola, que já foi intérprete da escola, já agora também recentemente esteve conosco. Sim. E lembro assim que o Sandro, eu sou muito de guardar frases, né? Depois eu vou trazer uma frase tua. Opa. Que acabam me motivando durante o percurso, né? E eu lembro que eu encontrei o Sandro assim, vestido de ritmista, que foi o primeiro ano do Júnior Aruanda, né? Sim. Então ele desfila com o Júnior. Eu tenho uma foto com os dois, inclusive, na Exato. dispersão desses filhos. E aí talvez o Sandro nem lembre dessa história, mas já falei pra ele sobre isso. E eu, pô, Sandro, cara, um dia eu quero ser presidente dessa escola, ou diretor de carnaval, ou ser alguma coisa. E aí o Sandro me olha daquela maneira dele e tal. Pô, legal e tal. Mas, cara, aqui o muro é alto. Aqui o muro é alto. Tipo, não é bem assim, garoto, sabe? Sim. E eu levei aquilo ali, não, beleza. Inclusive, quando a gente faz a contratação do Sandro em 2021, lembra dessa frase? Pô, cara, legal e tal. Então, a partir dali a gente começa a entender o processo, o mecanismo da escola, né? E se dedicar cada vez mais a chegar onde a gente quer chegar, né? O Lucas, então, um dia será o presidente do Imperador? Ou tem esse desejo? Tenho. Esse desejo mora dentro de mim e tenho certeza que falta, se não for agora, vai ser logo mais. Isso que eu te pergunto, a presidente Luana tem mais um mandato, né? Sim, a presidente Luana tem mais um carnaval. Isso, mais um carnaval, perdão, mais um mandato. Tem mais um carnaval, então a gente está tratando esse carnaval, né? Em abril, a gente tem a eleição da escola, né? Onde eu vou colocar meu nome à disposição da escola para seguir esse trabalho até aqui, né? E também levar algumas coisas do meu jeito, né? Então, Sim. tá dito com clareza, né? Pra quem tinha dúvida. Tu sabe, Vini, que eu sempre deixei muito claro isso. Nunca fui de, agora não é hora, vamos ver. Não, sempre, quer ser presidente? Quero. Não sei quando, mas quero e você. Tu falou quando tu começou a ter essa ideia de fazer alguma coisa grande dentro da Imperadores do Samba. Mas quando que amadureceu essa vontade, essa disposição de concorrer à presidência? Quando tu sentiu que chegou a hora? Quando começou a ficar mais fácil. Principalmente quando começou a ficar mais fácil. Acho que a gente passa ali por uma eleição complicada, né? Saída A primeira eleição. A primeira eleição ali da presidente Luana, né? Então a gente passa pela aquela turbulência ali de vencer aquela eleição. Até foi 8 ou 12 votos de diferença. Então foi um número expressivo até, né? Por uma
por uma oposição que nunca venceu na escola, pelo fato de ser uma mulher presidente também, e a Luana é primeira presidente mulher da escola, pela idade que a gente tinha, né, também, por ser mais jovens e tal. Ali eu disse, poxa, já tô até aqui, cara, agora eu saí em frente, né? E aí com os títulos, né, então são 5 carnavais e 3 títulos, né? É um número considerável, assim, poxa, também. Cada vez mais a gente vê que é possível e tá muito próximo, assim. Algo que me chama a atenção, Lucas, tu mencionou que tu ficou 8, 9 anos afastado, né, do carnaval. Eu queria que tu mencionasse, tu falaste aí que volta para coordenação, etc., mas com certeza até assumir essa direção de carnaval há uma preparação e de alguém que estava afastado do carnaval há anos. Como foi esse processo de voltar para o carnaval e se preparar para assumir esses novos desafios? Então, Ana, eu volto em 2015 ali, me aproximo da coordenação da escola, começo a fazer um trabalho ali, começo a me destacar também entre os membros da coordenação e aí começo a fazer mais parte, assim, da direção ali junto ao André, assim, né, mais peão ali, mas primeiro a estar à disposição, né. O André, ele era o que tu é hoje, ele era diretor de carnaval. Era diretor de carnaval ali, né? Não, diretor de Harmonia Geral. Perfeito. E aí o Érico era diretor de carnaval e o Rodrigo presidente. Tá. E aí começa a me destacar ali. Só que o Érico sempre foi muito amigo do meu avô, né? Então também ia nos jantares lá em casa e tal. Então ele também tinha um carinho pela minha pessoa e tal. E aí me traz, 2017, 2018, ele me traz para próximo ali do departamento de carnaval. E eu fico ali na volta, sempre me botando à disposição para qualquer coisa da escola. Tem que varrer? Tô. Tem que não sei onde? Tô. Então sempre muito pela iniciativa do quartel, né? Claro. E aí eu sempre tava de linha de frente, sabe? Então ali no departamento de carnaval da escola que eu comecei a entender o processo e ver que, cara, dá para fazer coisa melhor do que estão fazendo até aqui. Que já era, naquele momento ali, era interessante, era legal, né? Mas eu já tava absorvendo algumas coisas ali, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que tu trouxeste o nome do Érico e falou da eleição, que de fato foi muito turbulenta. Eu acompanho à distância, mas a rede social hoje expressa muita coisa. Não há dúvida que há hoje um afastamento bem significativo, claro, da figura do Érico, da tua figura e da presidente Luana também. Mas como é que se deu esse processo? Primeiro, a identificação de que podemos montar uma chapa e apresentar o nome e uma oposição ganhar imperadores como nunca tinha acontecido. E por que tu acha que esse processo eleitoral chegou nesse ponto, assim, de que hoje vocês, com uma administração que é histórica para a história da escola, né, e que inclusive te potencializa a ser um futuro presidente, e esses grupos políticos, digamos assim, acho que não há dificuldade em falar que qualquer entidade tenha grupo político. É natural. Né? Natural. Eu acho que escola que tem eleição é sinal de grandeza, né, na minha concepção. Por que tu acha que chegou nesse ponto, assim, de daqui a pouco até de ter esse afastamento, assim? Sim. Porque eu, inicialmente, quando vi a tua trajetória, vi exatamente aquilo que tu citou aqui. Tu iniciando próximo daquela direção, sim, né? Sim. Então, eu sempre fiz, volto, coordenação ali, e depois eu faço parte do departamento da escola ali, né? Então, eu fazia parte da situação da escola. Uhum. A presidente Luana, a gente era amigo na época, hoje somos casados. Sim, e tal. Sim. Essa é a próxima pergunta. Ela era contadora da escola e eu fazia parte ali do departamento de carnaval junto, né? Mas das decisões de mesa, eu não fazia parte porque não tinha conhecimento de causa. Então, eu não estava ali na hora da escolha do samba, não estava na hora do enredo, porque estava aprendendo, né? Mas estava por ali. A gente vê a possibilidade em 2020, né? 2020. Que é o carnaval. Mas um pouquinho antes eu vou... 2020 Iberê. Um pouquinho antes eu vou morar no Rio de Janeiro, Vini. A convite também, as histórias se entrelaçam, assim, né? A convite do Vinícius. Machado. Né? Machado. Que é um parceiro, sacana, mas é meu parceiro, irmão. Abraço, Tiburcio. Um abraço. Cara, e aí eu vou morar no Rio de Janeiro, porque eu já tinha trabalhado com ele em sublimação e tal, com o Alex Bagé também. Sim. E vou trabalhar lá com ele na Máximos. Né? Até que teve um... Sim, um incêndio. Fui trabalhar com o Vini na Máximos. Chegando no Rio de Janeiro, eu ligo para quem? Douglas Ananias. Primo, o negócio é o seguinte... Tava lá já? Eu estava lá. E ele ainda não? Não tava. Tá. Meu, o negócio é o seguinte, tu tá trabalhando no centro de Porto Alegre, vendendo Vivo. Ele vendia aqueles chip da Vivo, né?
Mano, tu gosta de cantar, tu é talentoso, tu é jovem. Vem vender chip da Vivo no Rio de Janeiro. E vai ter a possibilidade de ganhar um dinheiro com o carnaval também, porque duvido que fique de fora. O Vini tá me ajudando aqui e vai te ajudar também, irmão. Ele foi no verão, em abril ele já vai morar no Rio de Janeiro, o Douglas. E a gente, naquela oportunidade, a gente começa a dividir apartamento, né? Olha só. Olha só. Isso em 2020. Ali, 19 ali. 19. Porque depois ele vem pra cantar em 2020, né? Dividir com o Fábio, mas morando no Rio. Liberei. E aí, 19, eu tô no Rio de Janeiro e tal. E aí tô afastado da escola porque estou morando no Rio de Janeiro. E nesse meio tempo, nesses 10 meses que eu fiquei no Rio, porque a saudade era grande de Porto Alegre e tal. Nesses 10 meses, eu me aproximo da Estácio de Sá. E aí lá também me aproximo da harmonia geral, né? E aí conheço o significado da harmonia geral. Então aquele 2017, 15, 17, que era a coordenação que eu entendi de carnaval, quando eu vou morar no Rio de Janeiro eu entendo o que é a harmonia geral, né? E no seu todo, né? No seu todo em conhecimento de carnaval. E aí fico ali 10 meses na Estácio de Sá, infelizmente não desfilo, retorno para Porto Alegre, justamente por causa da escola, porque tinha que estar aqui para pegar a camiseta, né? Então, bom, eu vou saltar fora, mano, a grana tá curta, vou me embora disso aqui. Douglas, fica aí, mano, não vai embora. Conversei muito com o Douglas para ele ficar lá e lutar pelo sonho dele. E volto para Porto Alegre. E aí desfilo nos 60 anos na escola como coordenador ali, porque tava chegando de última hora, né? E aí em 2020 volto a participar assim mais ativamente da escola, só que percebo que já não sou mais o ficha 1 ali na hora da chamada, porque fiquei ausente em 2019. E aí eu começo a ver que as coisas já não estavam tão legais assim para mim. Começa a surgir pessoas de fora, chegar outros componentes para fazer parte do trabalho e tal. E aí eu começo a me sentir um pouco deslocado, assim. Então a gente vem a pandemia, né? Vem a pandemia isso, hein? e aí eu, por trabalhar também com grupo de samba e pagode, já 10 anos já vivo no meio de eventos e tal. Na pandemia ali, eu trago a ideia de que se criar uma live, que foi a primeira live que a gente fez no Sambódromo até, né? Lá no Barracão. Então, ideia minha, produção também minha ali. E aí, naquele período, a gente faz 3 lives, né? Faz essa live no Porto Seco, depois a gente faz uma live numa casa noturna, que foi no Quilombo Imperador, então foi... E uma no Renascença, né? E outra no Renascença, que foi em comemoração ao aniversário da escola. Só que aí, um pouco antes do aniversário da escola, ali naquele período ali, o presidente Érico, e aí te respondendo, o presidente Érico já chega para nós e fala que faz uma reunião ali com a rapaziada, eu, o Vladimir, falecido Cebola, Júnior Gonçalves, Cristiano. Pô, era uma turma pesada, assim, boa, né? Hoje cada um tá Todos do seu viraram lado. diretores, Todos né? viraram diretores, né? Você acha vários nomes que cada um... virou diretor. Cristiano, não lembro se o Éder estava nessa reunião, que foi através de transmissão de vídeo, assim Sim, mesmo. por causa né? da pandemia. E aí o presidente Érico traz o nome da Raquel Nunes para compor a situação como presidente, né? Isso um pouco antes do aniversário. Aí eu disse, bom, presidente, eu respeito, considero ela um grande nome da nossa escola, fez história também no posto dela, mas não é isso que eu aprendi desde moleque, entendeu? Então, desde moleque eu aprendi que o cara tem que ser diretor de ala, depois o cara vai participar de um departamento de carnaval, depois tu vai compor uma executiva, e aí tu vai galgando até chegar a presidente. Então, eu não concordo dessa maneira. E ele respeitou a minha decisão ali. E aí eu disse, cara, o negócio é o seguinte, eu não concordo e na próxima eleição eu vou montar uma turma aí e vou contra. Ele levou tipo, esse garoto tá louco, né? Mas amo essa escola e vou continuar no trabalho. Beleza. Fizemos a live ali no Renascença, depois já teve o desfile, um dia depois do desfile, um abraço. A partir de agora é guerra. E foi nessas palavras. Foi uma eleição muito bélica, né? Então é guerra. E aí chamei a Luana, éramos amigos na época. Pô, Luana, o negócio é o seguinte, eu tenho um ano de sócio, não posso desfilar.
Acho que fiz. Não pode concorrer. Não posso concorrer. Acho que cria um problema para nós. Porque ou tu vai ou a gente vai ficar fora. Alguém tem que ir. Eu não tinha como ir, porque tinha um ano só, na época tinha que ser 2 anos e tal. Sim. E a Luana comprou uma ideia. E aí, a partir dali, a gente começou a fazer uma campanha, sentamos. Aí, naquela oportunidade também, conseguimos convencer, naquela ocasião, a secretária da situação, né? A vir para o nosso lado. Sim. Ela veio para o nosso lado e trouxe com ela a lista, né? Dos sócios. Não se tinha acesso também. Porque acaba sendo uma lista que vocês conseguem fazer um mapeamento. Eram E pouquíssimos, aí né? a secretária trouxe essa lista para nós. Só que no que ela traz a lista, ela também se arrepende e volta pro outro lado. E participa também da chapa. Só que a lista já estava na nossa mão. E aí, nisso que a lista tá na nossa mão, a gente, agora vamos começar a vender ministério, né? Tu tem tu tem quantos votos? Tu vai ser isso. Tu tem quantos votos? Tu vai ser isso. Tá satisfeito? Tá contente? Não tô? A gente começou a fazer uma campanha de bater na porta mesmo. Que é como tem que ser, né? E aí, eu acho que deu muito certo porque a gente bebeu da fonte, né? Sim. Então as nossas conversas eram sempre numa mesa. A gente batia na porta e contava a nossa história. Claro. Então foi do princípio Mas mesmo. vocês fizeram também na época que me chamou a atenção. Material legal também. Material que talvez nem fosse necessário, Não seria. porque você, pensando pragmaticamente em conquistar os votos, o que vale é aquele corpo a corpo. Porque o corpo de votantes é pequeno, né? De uma escola de samba. Lembra Mas vocês fizeram 50 pessoas? Não, era 100 e... Ah, sim. 50 foi Isso, Não, a votação de quem Eu acho que foi 72 a 58. Mas vocês fizeram questão de já preparar um material para o público externo, né? Sim. Apresentar o que vocês de uma estavam maneira querendo organizada, assim, né? Acho que... Foi legal, chamou atenção, Até né? então não se via aquele tipo de material. E aí a Luana, por ser também uma pessoa extremamente organizada, propôs. Então a gente montou ali um material didático e com muita verdade ali e apresentou para os sócios, apresentava nas redes sociais e tal. E aí, cara, foi isso, né? Tipo, rachou legal, assim, sabe? Em outros momentos até sempre aconteceu na escola, a oposição perdia, mas depois acabava se encontrando no processo, né, da escola. Mas nesse caso não, né? Porque acabou indo para um outro lado, né? Bem mais delicado, com algumas manifestações também que faltavam com respeito, assim, até posso dizer de ambos os lados, né? E aí isso aí meio que se apartou, né? E tu entende que tu, por exemplo, como um futuro presidente, porque falar aqui abertamente, né? Tu é um cara que fala as coisas com muita franqueza, assim. Tu tem um perfil diferente da Luana, né? Em relação fundamentalmente em relação a manifestações públicas, né? Sim. A Luana é uma figura mais combativa, tu é um cara que a gente sempre brinca internamente, né? Que ela morde tua sopra, assim, porque tu é um cara que sempre tem esse jeito de ser, assim. Apagar incêndios, como eu digo. Eu ando com o extintor nas costas, né? Exatamente. Até porque é um posto que requer isso, né? Requer esse tipo de perfil. Eu digo até internamente, né? Para gerir a escola ali não deve ser fácil. Administrar vaidades, tudo de um grupo de trabalho. Ou um corpo de baile, como gosta de dizer o Valmir, que chegou na escola, querido bombom. Mas tu acha que há um espaço, não que seja necessário, é uma pergunta só, de daqui a pouco uma reconstrução de convivência? Não estou dizendo que amanhã todo mundo vai jantar junto e voltar a ser amigos, mas que essas pessoas, por exemplo, possam ir numa quarta nobre e assistir o ensaio, por exemplo. Tu acha que isso é possível? Poxa, então, Vini, eu sou um cara que a gente viaja o Brasil aí, né? Então, a gente tem amizade em São Paulo, amizade em Rio, e a relação também acaba construindo o nosso perfil, né? De entendimento sobre algumas coisas, né? Então, hoje, claramente, eu te digo que não. Sim. Te digo que não. Acho que ou tá comigo ou tá contra. E aí, se tá contra, tá longe. Pelo menos eu vejo dessa maneira, né? Não, claro. Renan? Pois é, Lucas, e falando agora especificamente de pré-carnaval e carnaval, porque o carnaval de 2022 ele é completamente diferente de tudo, é um carnaval em maio, no Dia das Mães, que passa... É o pós-pandemia. É o pós-pandemia e que passa por uma sugestão da Prefeitura de Porto Alegre de enredo sobre a capital. Perfeito. Mas, acima de tudo, era o primeiro ano de vocês. Eu acredito que todo mundo aprendendo ainda um pouco de como fazer. Sabia nada. E tu não vai te lembrar, talvez,
eu ainda era de outra emissora, mas naquela concentração do Imperadores eu te entrevisto muito rapidamente, no Cine de 2022, e tu me passa uma sensação de tranquilidade muito grande. Eu me lembro que tu diz, não, tá tudo pronto, tudo entregue. E aquilo me chamou a atenção, porque era o primeiro ano de gestão. Normalmente a gente vê uma tensão, mas não, tudo tranquilo, e culmina num título. Como foi aquele processo, a troca, porque como tu mesmo disse, houve uma ruptura, né? Trocou-se tudo dentro da escola praticamente. Como foi aquela construção e aquele campeonato que até hoje, né, muita gente, até acho que é interessante tu falar isso, muita gente até hoje questiona o resultado, mas o resultado tá entregue. A taça tá no armário, Imperadores é campeão. Taça no armário, faixa no peito, bicho Ninguém no bolso. discute, né? É campeão. Essa é a história. Mas eu me lembro que inclusive houve um desgaste muito grande de debater o resultado depois do carnaval. Né? Então como foi aquele carnaval pós-pandemia e com o campeonato? Poxa, a gente acaba pensando muito no torcedor naquele momento, né? Então a gente traz figuras carimbadas na nossa escola, com história também, né? Então a gente traz o Sandro, contrata também o Silvio de Oliveira também para ser carnavalesco naquele momento. E durante o processo daquele ano a gente acaba optando por dispensar o carnavalesco, né? E a partir dali, o Eduardo Caetano entra na nossa vida, assim. Já é naquele ano. Já entra naquele ano, né? Já na metade do ano já, né? Já com barracão, hein? No ferro. Barracão tava no ferro. E aí o Eduardo chega, já com experiência, e começa a ver o pepino que ele tava se enfiando, né? Porque sem dinheiro, com mais de 1,5 milhão de reais em dívidas, e a gente tentando fazer o mínimo para botar a escola na avenida, né? Com várias questões de apreensão judiciais, tendo que ir na escola esconder material. Então foi um momento muito conturbado, assim, né? Uma escola de samba, eu pergunto para ti o caso específico de Imperadores, mas usando como exemplo para outras escolas que têm situações como tinha Imperador naquela época. Quais são as dívidas que uma escola de samba tem? Se vocês herdaram dívida com o que? Trabalhista, material, tudo? Cara, tudo. Fornecedor, não pagou quem prestou serviço. Então, várias dívidas que... Água, luz, tudo que possa imaginar, né? E aí, cara... Deve dar um desespero. Né? Deve dar um desespero. E aí, naquele carnaval ali, eu sou muito de tipo... Pô, depois que a alegoria tá pronta, as fantasias estão ok, não tem mais o que fazer, não tem por que ficar nervoso. É passar na avenida. Então, na concentração, se eu tô tranquilo, tá tudo certo. Mas se eu tô nervoso é que vai dar problema, né? E aí, naquele ano ali, a gente teve essas dificuldades, né? Mas passamos com o regulamento embaixo do braço e conseguimos o título, né? Primeiro título, então... e aí eu cito aqui que ia trazer mais uma frase, né, Vini? Que naquele momento também, meu parceiro, amigo aí, parceiro... naquele momento ali eu lembro, cara, que a gente estava ali num dia chuvoso, frio. Campeonato, título na mão. E eu lembro que o Renatinho, num grupo que a gente tem de resenha, ele cita lá uma mensagem. Poxa, e eu vou falar no microfone e tal. E aí depois eu pego o celular e vou ler as mensagens e tal. E aí tá uma mensagem do Renatinho, com um vídeo meu. Aqui se nasce, aqui se forma, aqui se nasce a nova liderança da Imperadores do Samba. Olha aí, hein? Renatinho? Olha só. Pois é, eu confesso que eu lembro pouco dessa frase, mas eu imaginava ali. Quem bate? Que tava nascendo ali Tava nascendo ali um grande nome. É que a humildade não te permite... Não, e aí ele ficou marcado aquilo ali, porque, imagina. Tu vê, hoje a gente é mais próximo, naquela época, era o jornalista Renatinho falando ali, então eu tinha todo um... acho que agora vai e tal, né? Não, a história dava para ver mesmo que ali estava nascendo. E estava nascendo, acho que essa é a minha pergunta agora, estava nascendo ali uma situação que coloca o Imperadores como bicampeão e provavelmente um candidatíssimo aos próximos títulos, que eu costumo dizer, aí uma outra frase do Renatinho, que Imperador encontrou o jeito de fazer carnaval. E uma terceira frase é que Imperador trabalha com um detalhe. Sim. Como é que tu aprendeu como é que tu começou a entender que é assim que se constrói um carnaval vencedor? Cara... Eu digo eu envolvo a Luana junto, né? Eu acho que vocês trabalham muito juntos nessa construção. Então, né, gente, a questão do exército é fundamental. Sim.
que é um cara que trabalha com topografia, no momento que tu tá lá com GPS, com o teodolito ali, e tu forma uma marcação errada... Explica pra gente, tô falando de topografia, qual era o teu trabalho no exército, assim? Era esse mesmo, de topografia nada mais é quem vai na frente medir as estradas. Sim. De todo o Brasil, de todo mundo, né? Então imagina um cara que não pensa em detalhe faz uma estrada errada, né? Claro. Falando grosseiramente, seria isso. Então, Trabalho de muita atenção. então, e muito solitário também, né? Ah, perfeito. Porque tu vai onde não tem nada. Tu vai pro meio do mato, sem celular, sem nada. Só com uma varinha ali que é medição e o teodolito. Aí o cara vai lá, sei lá, 500 metros e vem pra esquerda, vem pra direita. E então isso também formou muito a questão do detalhe, da precisão, né? Claro. E a gente foi trazendo isso aí, foi entendendo que, cara, carnaval é isso. Carnaval é estratégia, carnaval é detalhe e tendo Tática, né? Tática. E tendo uma mulher à frente também clareia muito mais a nossa vida, né? Então, acho que é isso, Renatinho. Em relação aos títulos, a frieza de ter um planejamento com muita antecedência e a estratégia, assim, de saber que é uma disputa onde tu não pode errar, que todo mundo quer vencer. Posso pegar um gancho nessa pergunta, Vini, que eu acho bem importante, já que tu falou de perfeição, de tudo. Nessa trajetória, como tu disseste, né, dos títulos, tem um carnaval, que aí é uma opinião do Renan Silva Neves, que o imperador perde no relógio. Sim. Eu vejo uma escola campeã. Rainhas e Reis. E digo isso abertamente, né? Eu vendo na concentração, era a minha escola campeã, até aconteceu o problema. E aí, por que eu tô mencionando isso, né? Houve o problema do estouro do tempo, mas nos 2 últimos anos, né, após isso acontecer, a evolução é nota 10, inclusive premiada. Então, como foi esse processo para ajustar o problema Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu acabo me envolvendo em tudo na escola ali, né? Então tem a direção de harmonia, já teve diretor também fazendo trabalho sozinho. E eu lembro que nesse ano, nos seminários, o pessoal falava, tá, Lucas, mas esse ano tu não vai desfilar com a gente. Esse ano tu vem na frente, mandando abraço e mandando beijo, que a gente vai resolver. Então tá bom. Nesse ano 2024, Isso. vou lá, faço uma beca bonita, não me deem rádio, não me deem relógio, vão ser felizes. Cara, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu tenho um filho e deixo pra alguém cuidar. Nunca mais. E aí, nesse ano, que o destino que deixei pra eles, deu lambança, eu vim na frente mandando beijo e abraço. E acho que foi o carnaval com uma volumetria de elementos. Tinha tripé, tinha alegoria, tinha baiana gigante no meio das baianas. Foi um baile de um carnaval. Mas pecamos no ego. Pecamos no ego que todos nós temos, né? E aí, a partir dali, eu disse, cara, não tem mais isso. Eu tenho que estar sempre. Claro. Então, nos Encantados, a gente forma uma comissão, onde eu me aproximo do trabalho. E a partir dali, eles têm que entender que vão ter que estar sempre me escutando no rádio. Sim. Lucas, voltar, eu até disse que essa era a próxima pergunta anteriormente. Tu fizeste, mais uma vez tu disseste, falando do processo de eleição do imperador, a Luana, na época nós éramos amigos, Sim. né? E hoje são casados. Sim. Como é que se deu esse romance, né? E como é que é hoje essa relação também sendo uma relação de trabalho, Sim. né? Como é que vocês administram isso? Porque não é fácil, né? Imperadores 24 horas por dia. Sim. E eu imagino que de vez em quando vocês queiram dar um descanso para a cabeça. Por mais que sejam apaixonados, que façam a gestão da escola de forma muito entregue, tem horas que daqui a pouco a vida pessoal precisa... Vamos comer uma pizza e falar de outra coisa. Como é que se dá todo esse cenário complexo, né? De uma relação pessoal dentro da relação com a escola? Poxa, Eu só para agregar um pouquinho, já houve divergências também em função do trabalho? tem que ver quando não há. Me pergunta quando não tem. Cara, nessa questão da eleição ali, né? Vocês começaram a contar votos e se apaixonaram. Cara, foi isso? morava longe, né? Morava em Viamão. A gente mora hoje no extremo sul também. Mas eu morava longe e tal. Pô, dá pra ficar aí? Tá, fica aí no sofá. Dá pra ficar aí? Tá, fica no sofá. Barra dura, difícil. Tá, o negócio é o seguinte, Luana. Aqui, ó. Meu, vai dar e vai tentando e nada. Foi difícil o trabalho. Difícil. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta.
Fazer uma aposta. Se a gente ganhar essa eleição, a gente vai ficar. Pode ser? Pô, eu não sei se ela queria ficar ou se ela tava Valorizando o passe. valorizando o passe. Ela, tá bom. Aí foi isso. Aí ganhamos a eleição. Na hora de cada um, a gente foi comemorar ainda o título, né? Aí fomos, a galera que era da gente, assim, fizemos churrasco, beberagem e tal. Aí ela já ia embora e disse, não, vem cá. Tem uma promessa de campanha. E a promessa de campanha? Não, vamos embora junto. E aí ficamos aquela noite para comemorar o título e nunca mais Olha aí. desgrudamos. E como é que é essa questão da gestão e de momentos Cara, de discordância? eu vou te falar que de março a outubro março a setembro é tranquilo. Uhum. Depois, quando começa ali as quartas, barracão, de outubro a fevereiro, briga um dia sim, outro também. Porque pensamos diferentes, né? E acho que também tá aí o motivo do sucesso, né? Ótimo que Sim. seja. Porque ela não fica me dizendo amém, eu também não fico dizendo que tá super certa, né? Então a gente sempre tem o contraponto, mas também tem o respeito pelo quadrado um do outro, né? Claro. Então eu cuido do barracão, a parte dela ali é praticamente só pagar o material, né? Obviamente, a Luana acaba se envolvendo nas fantasias ali, né? Porque gosta de fazer, é da área. E eu também não me envolvo nas questões administrativas da escola, né? Deixo muito claro, assim, tipo, reunião de executivo eu não vou. Eu não participo de grupo de WhatsApp de executiva. Sou diretor de carnaval. Então a gente tem bem combinado essas questões, assim, acho que aliviam um pouco a barra, né? Tu sabe, Lucas, por coincidência, ontem, eu não vou me lembrar quem mas alguém aí do nosso mundo do carnaval publicou uma indagação que eu queria te fazer agora no Facebook. Qual é hoje o papel do diretor de carnaval numa escola de samba? Porque eu vejo que isso muda de escola para escola e nós temos visto nos últimos anos, queria que tu falasse sobre isso também, um acavalamento de funções que antigamente não existia. Eu vejo que passou a aglutinar mais coisas, em outras escolas passou a se criar outros cargos e hoje existe também a figura de comissões de carnaval, que é algo que antigamente não era tão comum. Então hoje para ti, Lucas, até como diretor bicampeão, quais são as principais atribuições do diretor de carnaval dentro da organização? Cara, eu vou dizer o que eu faço. Que eu acredito que é muito a função do diretor de carnaval, né? Que é estar lá no início da concepção do enredo, né? Tá próximo ao enredista, que nós chamamos de temista, junto ao carnavalesco. É passar um pouco também o que a comunidade espera de um grande enredo, né? É mostrar qual o caminho para o compositor fazer um grande samba. E aí eu já estou falando de alguns quesitos, né? É estar diariamente na compra do material que vai ser usado para fantasia ou alegoria. É tu saber também quais materiais são usados no processo de alegoria. É tu saber debater com o serralheiro, com o escultor, para entender do material, para que não haja um desperdício também de material, né? Então, isso é o que eu penso na questão de diretor de carnaval, né? Tem um outro ponto que é a questão quadra, né? Então, no meu estilo, eu já prefiro trabalhar em grupo. Então, eu tenho pessoas que me auxiliam e também tocam, né? Tem autonomia junto hoje ao corpo de baile, que é a nossa diretora Cleusa, a Fernanda Aguilera e o nosso diretor Valmir, que cuidam do corpo de baile, que é o grupo show. E nas alas eu tenho mais duas pessoas que também acabam me auxiliando, que é a Fernanda Pereira e a Letícia Costa. Mas aí eu toco mais com os diretores de ala, assim, mais próximo, né? Então, num todo, é isso que um diretor de carnaval faz, né? E agora eu tô me atrevendo a subir nas cadeiras e fazer o povo cantar. Esse para mim é uma pergunta importante. Pois é, Vai lá. eu inclusive, não sei qual foi o carnaval que eu fiz uma arrazoada no Facebook, tempo que a gente usava mais Facebook, né? Que ano foi? O ano que o Gabrielzinho estreou no Império? 2019. Eu sabia que É bom de memória? Eu sou muito ruim de memória. De número, sou ruim dos números. Então, foi nesse ano eu fiz um arrazoado e lá eu fiz uma frase, num parecer geral do carnaval, que eu disse assim: nenhuma escola de samba em Porto Alegre canta. Era
Se não era isso literal, mas é isso que eu queria dizer. E de fato era a impressão que eu tinha naquele contexto do nosso carnaval. Hoje eu acho que se canta muito pouco no Carnaval de Porto Alegre, no geral. Tá? Mas tem uma escola que canta pra caramba e é Imperadores. E não é só porque é a maior torcida, porque tem um trabalho muito profundo, né? Muito profundo. Como é que se deu essa construção? Que na minha concepção, hoje talvez seja o grande diferencial da escola, entre tantos, porque visual bonito outras escolas também tiveram, né? Bom casal de mestre porta-bandeira outras escolas também têm. Bom samba outras escolas também têm. Mas no canto, na minha concepção, em 26 pelo menos, foi uma diferença muito significativa. Do canto de Imperadores para as demais. Tu sabe, Vini, que no primeiro ano eu me frustro um pouco porque tinha uma ideia de enredo e aí a gente parte para a questão dos palcos da cidade. E aí dos palcos da cidade a gente tem uma relação muito próxima com o Teatro São Pedro e aí a gente acaba se levando e conduzindo, talvez pelo sucesso do título, né? Poxa, vamos fazer o Teatro São Pedro. Que são dois temas que eu considero que difícil de fazer, né, meu compositor? Difícil de fazer algo apelativo pro povo, né? E aí depois a gente já traz o Rainhas e Reis. E aí começa já a ir para um lado que eu gosto, assim, que é usar o povo. E nas minhas reuniões eu venho dizendo isso. Cara, o carnaval cada vez mais tá competitivo e a gente não pode abrir mão da nossa principal arma, que é o nosso povo, né? Então, a gente vem trazendo enredos que facilitam para o compositor fazer uma grande obra. E aí o compositor, tendo entendimento e nos entregando, através de uma escolha nossa, né? Entregando uma grande obra, depois a gente vai se virar e vai fazer a escola cantar. Então, acho que esses 2 últimos anos, a escola vem numa crescente em relação ao canto da escola. Isso aí acaba impactando também no Carnaval de Porto Alegre, porque as escolas também começam a ter esse entendimento que é importante fazer ensaios de rua. A Vila Isabel magnífico. Vem fazendo um trabalho muito legal. De escola muito bacana muito também. Muito legal. Então, acho que na avenida, exatamente. Então, acho que um pouco do nosso trabalho também vem respingando nas co-irmãs, né? Porque todo mundo acaba... Claro. Eu olho o desfile do outro porque eu quero ver alguma coisa que eu achei interessante e tal. Então, em relação ao canto da escola, eu acho que se dá muito a escolha do tema, né? Sim. Então, escolhendo um grande tema, a gente não abre mão do festival, né? O festival é mais uma chance que tu tem de ter muitas opções e escolher uma ou escolher 2 e juntar, enfim. E como é que surgiu essa ideia? Então tá, foi bom tu falar nisso. Quando é que durante o processo da disputa de Imperador para 26, vocês têm o insight de... Porra, dá pra pegar esse samba aqui e juntar com o dali. Aqui em Porto Alegre é extremamente ousado fazer. E é interessante, e é normal, né? Sim, faz parte do processo. Na hora das pessoas normalizarem. E acabou dando certo, né? Mas é uma junção que ela não é comum pelo seguinte... Como é que a gente costuma ver junção? Esse ano lá no Rio. Pegaram um samba da Beija-Flor e botaram outro refrão. Pega uma parte inteira. Pô, vocês conseguiram fazer um novo refrão com um pedaço de cada um. Sim. Né? Como é que surgiu essa discussão interna durante o processo da disputa do samba, até chegar no samba, que foi o melhor do carnaval, de acordo com... Pelo menos o Prêmio Setor 1 já foi, né? A gente tinha 2... A gente foi pra disputa, né? Avaliamos ali na nossa... A gente faz uma pré-audição, né? Faz uma audição ali. A gente escolhe os finalistas. Mas, obviamente, né? Cada um já vai formador de 3, 4 sambas. Na ocasião, a gente levou 6 sambas, se eu não me engano. E no dia aconteceu de o samba do Maguila ele ser melhor, né? Na final. Isso. Só que durante o processo ali eu comentava, cara, eu não sei o que vocês vão fazer, mas do refrão do Tabajara eu não abro mão. O do meio. Do meio. O refrão do meio, isso aqui eu não abro mão. Porque eu já tô pensando no que tá rolando no carnaval. E no mundo. Cara, isso aqui dá coreografia, mano. Tu vai dar, as crianças vão sair dançando. Isso aqui vai homenagear quem é manjá vai ser dançando, as filhas de Oxum vão ser... Todo mundo vai ser dançando. E aí não é mais a escola de samba. A pessoa já comprou a ideia. Ah, eu sou de Oxum, eu vou cantar isso aqui porque é magnífico. E aí eu disse, cara, eu não abro mão disso aqui. Só que eu tô contando que o Tabajara faça uma grande apresentação. E acabou que não aconteceu. Não aconteceu. E o samba do Maguila foi melhor. E aí a gente entra pra salinha ali pra
para debater, né? Só que durante o percurso ali, a Luana também já estava inclinada pro samba do Maguila, né? E aí ali na sala a gente puxa daqui, puxa dali, puxa daqui, puxa aqui. Pega um papel, então. Vamos ver o que dá. E aí a Luana começa a escrever ali o samba. Aí eu falei, cara, olha só. Essa primeira parte aqui é o que a gente tem de fantasia lá. Esse refrão aqui é o que o Caetano falou sobre sincretismo. Aí a gente começou a colar assim, ali na sala. Ali na sala. Calbi aí dá. Ah, vocês estão loucos. Eu falei, não, mas o Calbi não queria de jeito e maneira. Cara, mas vai ter que ser isso. Porque chega uma hora ali que... Ou seja, vocês definem pela junção, sem a junção bem certa ainda de como seria. Mas é que, tipo, eu sabia muito do material que se tinha. Sim. E eu converso diariamente com o carnavalesco, que na época era o Caetano. Então, cara, olha só, é isso aqui. Porque tem algumas coisas que às vezes passa despercebido, assim, né? A gente segue ainda pela opção de se ter um carnavalesco de fora. Só que diariamente quem toca o barracão sou eu. Claro. Quem tá aqui é tu. Quem tá diariamente no barracão, quem sabe onde vai a escultura, sou eu. Quem sabe do material, sou eu. Mas quando eu digo assim, musicalmente para as junções, para fazer encaixar... Mas aí que tá, né? Já tava testando na tua cabeça. Não, aí que tá, né, Vini? Tipo, eu sou muito da... Cara, eu te pago pra tu resolver. Sim. Então, ali naquele momento, a gente... Vai ser isso aqui. A Luana, vai ser isso aqui. Porque a gente tem o material, a plástica vai ser bonita e a escola vai cantar. Aí o Calbi e o Filé, na época... Pá, mas tu vê a tonalidade, a melodia? Pois eu ia perguntar a questão do tom, não vai ter. Se vocês querem começar a debater isso com a gente agora aqui, não vai dar certo. Vamos bater o martelo e vocês vão ter que resolver de alguma maneira. Sim, tanto que vocês não apresentam já o samba na Canta final. só o refrão de cada um. E aí se resolveram. Tanto é que depois eles cantam o samba ali, só o refrão. Na final, 2 dias depois a gente marca na quadra, e em 5 minutos eles resolveram. Foi em 5 minutos. Eles deram 2 voltas do samba, tá pronto. E ali a gente viu que tínhamos acertado. E naquela oportunidade ainda comentei que seria o samba do carnaval, né? Verdade. E de fato, na entrevista pra de gente. fato logo foi. após. Passou redondo. Pensem aí, Renan e Renato, cada um na última pergunta, tá? Depois vamos naturalmente montar a escola de samba dos sonhos do Lucas Ananias. A minha última pergunta é o seguinte. Na conversa que a gente teve recentemente, quando tu nos mandou uma mensagem muito carinhosa em relação ao debate, né, que tu gostaste do debate que a gente fez aqui, e são mensagens como essa carinhosas, e até as críticas que se fazem, Sim. que nos garantem a possibilidade de seguir em frente, porque se está chamando a atenção das pessoas é porque é um produto bacana. Legal. E naquela conversa tu me disse, Vini, teremos novidades aqui na escola, porque time que está ganhando se oxigena, Sim. né, se mexe sim. Eu não quero pessoalizar em nenhuma mudança Sim. que foi feita, porque a escola tem os seus motivos e a gente respeita. Naturalmente, algumas mudanças que foram feitas... Vocês vão ficar arrependidos porque, poxa, o Lucas solta as coisas, deveria ter perguntado isso e aquilo. Me perguntaram, tô bem. Não, é que a questão... A pergunta era essa. É que... Pior que era a minha também. Era a minha também. Então vocês querem fazer? Pode Não, ficar à não, vontade. fica à vontade. Tá bom, vocês podem Tem complementar. mais 3 chances. Vocês podem complementar, tá? É que para mim é muito claro que quando uma escola de samba da dimensão do Imperador faz uma mudança que aparentemente pode parecer estranha, é que há uma motivação muito forte para fazê-la. Então, tem respostas que eu, sem fazer pergunta, já tenho. Então, mas vocês ficam à vontade para perguntar o que quiser. A minha pergunta é, como é que é esse tipo de decisão? De ser bicampeão e decidir, vou trazer... Eu sei o exemplo que vocês querem trazer e fiquem à vontade. Como é que decide, por exemplo, em não continuar com o Eduardo Caetano? O nosso carnaval olha pouco para o carnavalesco. Né? A figura do carnavalesco é a grande estrela no Rio de Janeiro e aqui a gente olha não com o valor que deveria se dar. E o Caetano, que foi fundamental lá no primeiro ano, assumindo o carnaval no meio daquele processo difícil de saída do Silvio, mas como é que se decide que uma trajetória tão bonita, vitoriosa, mesmo assim ela tem que ser interrompida para um outro caminho? Bom, Vini, eu sou extremamente estrategista. Isso aí é notável, assim, né? E em 2021, vou lá atrás, a executiva define que o Fábio e o Douglas não seriam os cantores. E aí sim foi difícil. Claro, óbvio. Aí foi a única vez que me doeu de verdade. E eu fiz questão de estar.
na dispensa. Tu que comunicou. Eu e a Luana comunicamos. E aí, a partir daquele momento, eu, tipo, cara, se eu cortei a carne, qualquer um... Só vai. Qualquer um agora que eu contratar, vou fazer minha parte, que é pagar, e se eu tiver que dispensar, pro meu melhor, eu vou dispensar. Então, eu consigo separar bem essa questão do profissional com as minhas escolhas. E aí eu posso até trazer um pouco mais. Quando a gente define pela troca do intérprete, que logo em seguida ali foi o Sandro, também foi uma questão estratégica, assim, E não é qualquer pessoa, né? Todo mundo é importante, mas Sandro Ferraz é uma legenda do carnaval. Junto ao Medina, são os maiores intérpretes que essa escola já teve. Né? E é nosso ídolo, é meu ídolo, né? Em termos da escola ali, é meu ídolo também. E, poxa, ali a gente precisava mudar, porque eu perdi 2 carnavais. E aí tu tem que trocar alguém. É verdade. E aí trocamos ali, só que a gente troca já pensando, bom, agora a gente vai apanhar bastante. Só tem uma chance de a gente acalmar o povo. A gente traz o gravador pra ali. E aí naquele momento a gente acabou optando por tirar uma bateria que tava dando nota 10. E a gente traz o gravador justamente também pra jogar com a torcida. Então, é o bate-a-sopra. Pô, eles são loucos. Uma hora, esse tempo até postei. Pô, mas uma hora você me odeia, outra hora você me ama. Então, tem que se decidir. Então, a nossa relação é muito assim, de pensar e jogar pra torcida também, né? Eu não sei se eu devo... A pergunta que eu tenho que fazer, eu vou acabar invadindo a área de Renato Araújo, eu sei disso. Mas é que eu tenho uma motivação pra perguntar, e não tem porque a gente não falar aqui. O Lucas sabe que algumas vezes eu questionei como repórter mesmo por questões relacionadas à bateria da escola nos últimos anos. E eu não tenho como não te perguntar, né, Lucas? Porque, obviamente, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando chega no ponto de não chegar só para um repórter, mas para 5 ou 6, algo existe. Eu acredito muito nisso. E eu te perguntei no mínimo 3 ou 4 vezes, olha, tá para cair o mestre de bateria, é verdade? E eu posso falar aqui publicamente, em todas tu me negou. Não, Renan, não tem nada disso. Eu também perguntei, pior. O Araújo também. Mas dessa vez os rumores... Chata pra cacete. Jornalista, é brincadeira. 4 que ele contou, né? Mas algumas. Mas dessa vez houve a troca. E os rumores começaram antes, né? A gente soube. E dessa vez efetivamente aconteceu. Então, caso tu possa falar, se há alguma razão específica do porquê da troca. E a substituição que tem também, até mesmo quando tu coloca o spoiler de quem seria, que foi aquele legado que eu achei genial, inclusive o history do legado, da contratação do Alan junto com o mestre Patê. Como se dá esse processo que eu acredito que também seja doído para a escola por ser um ídolo, né? No caso do gravador. Sim. Já que eu vou ter uma última pergunta ainda, se Deus quiser. Então deixa eu responder a do Renato, depois faz a tua. Não, mas é só para complementar essa. Muita gente fala que que não é só isso, como diz, a necessidade de oxigenar, mas também há detalhes, há coisas que acontecem internas, no bastidor que podem levar a essa decisão. É o caso? A gente acaba tendo uma relação muito próxima com os nossos contratados, né? E a gente vai relutando, assim, porque ninguém quer mudar. Claro. Ninguém quer mudar por mudar. Né? Então a gente acaba optando pela troca, pelo desgaste mesmo da relação, né? Que faz parte, né? Mestre gravador sai da mesma maneira que entrou, pela porta da frente, campeoníssimo, 2 carnavais, sempre gabaritou, então vai aqui meu abraço também, a família Mendonça. E foi isso, desgaste mesmo da relação e a possibilidade da oportunidade para quem veio construindo junto a ele o trabalho. Né? Então, acho que não é só a questão de nota. Às vezes a gente acaba se apegando muito à questão do dia do desfile, mas a gente não para analisar a construção. Claro. Como é que a gente chega até lá, né? E às vezes não é só a nota, e sim a construção. E aí que entra a questão do desgaste. Acho que a relação desgastou e pro bem da escola, pro bem da relação também, é importante que se mantenha o respeito, né? Então acho que paramos na hora certa e falo pro mestre, naquela oportunidade, falei, poxa, sai pela porta da frente e que quem sabe a gente possa se encontrar um dia aqui na escola, né? Porque eu não saio da escola, né? Eu só vou ficar torcedor, mas não vai me vir outra escola. A minha questão é a seguinte, nós
participamos juntos, inclusive, do processo que te colocou como compositor de samba. Verdade, também. Foi só aquele samba, esse é um lado interessante. Nós fizemos um samba juntos para o 60 anos. 60 anos. Eu não me lembrava disso. Sabe que eu participei Interessante. 2 vezes, né? Eu participei só, né? Aí dou umas ideiazinhas ali. Aí uma entra porque tu tá ali no bolo, mas não que tu seja compositor, né? Mas a gente Tem esse participou lado. no Africanamente, e aí a gente trouxe ali a Grazi Brasil. Tava, Sim. Cara, tava- teu aquele samba, Não, não lembrava. meu não era. Ailson, né? Tava ali. Parceria do Ari. Ah, Tava bela ali, lembrança. Então a gente participou ali no Africanamente, que a gente trouxe ali a Grazi, e depois nesses 60 anos também. Então sempre eu tive ali no bolo, mas não que fosse, mas mais pra ver esse outro lado do compositor, né? Bastidor aqui, Bastidor. bastidor de uma disputa de imperadores, essa dos 60 anos, eu era julgador. É verdade. Convidado pelo então presidente Érico. Se dependesse desse julgador, em 2019, o imperador já teria tido uma junção. Que eu propus na época, o Fábio Ananias lembra bem, que era a junção do samba vencedor, do Andy e do Vitor, com o Roberto Nascimento, Sandro, Vini Machado, com o samba dos Catarina, na época. Baita samba. Né? Acho que eu, na época, propus a segunda dos Catarina. Acho que eu nunca fui, o Andy vai ficar bravo comigo, mas faz parte. Mas na época nós não era amigo, Andy, agora a gente é. Aproveitar o gancho da junção, né? Aproveitar, não posso perder esse momento. Lucas Ananias, a última pergunta mesmo, antes da Escola de Samba dos Sonhos, é bem direta. Roberto Correia Barros é um enredo para 2027? É uma possibilidade. É uma possibilidade? Possibilidade. Então tá. Entre 2, 3 aí, é uma possibilidade. Então tá, ó, já temos... Esses 2, 3, é realmente em cima da dica que tu deste no dia da festa, personalidades da escola, ou isso foi viagem de quem estava lá? Cara, eu vou dar um outro spoiler aqui. Mas aí você também não pode dizer que é. É um escritor também. Opa, Ó, É um escritor também. me manda esse arquivo hoje já para nós botar na rede social, Diego, pelo amor de Deus. É um escritor também. É isso. Então tá, peguem as pecinhas, vamos juntando para ver. Quando é que anuncia? 3 de junho, o lançamento do nosso enredo. 3 de junho. Na quadra? Na quadra, numa quarta nobre, acho que nada... Aí essas coisas que arrepia a gente, né, Vini? A gente sabe Sim. quando vai dar certo, né? Sim. E aí quando inicia numa quarta nobre, uma homenagem tão significativa e rumo ao tri é porque já os deuses do universo já conspiraram. Vamos ver o que vai acontecer então. Querido, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Sempre à Vamos agora... disposição. Eu acho que no teu caso a gente vai escalar imperadores de todos os tempos, né? Sim, total. Eu imagino que... Eu nem sigo outra escola em rede social. Não sigo, vai lá ver, não vai achar. Quando a gente entrevistou aqui, foi no primeiro episódio do ano passado, o mestre Sandro de Bambas da Orgia, que inclusive foi renovado hoje. Sim, hoje. foi. Né? Hoje nós estamos botando o programa no ar no dia 2, mas no dia 1º de abril, não é mentira, mestre Sandro renovado nos Bambas da Orgia. E eu falei só a verdade também, tá vendo? Tá bom. Quando perguntamos pro mestre Sandro aqui na hora de fazer a Escola de Samba dos Sonhos, e foi a primeira, começou ano passado, né? Ele disse, só do Bamba, né? Eu falei, fica à vontade, faça para quem tu achar que deve fazer. Vamos lá então. Na Escola de Samba dos Sonhos do Lucas Ananias, quem seria o carnavalesco? Eduardo Caetano. Eduardo Caetano. Na Escola de Samba dos Sonhos do Lucas, quem seria o cantor, o intérprete? Carlos Medina. Quem seria o mestre de bateria? Neri Caveira. Neri Caveira. Quem seria o casal, quem formaria o casal de mestre-sala e porta-bandeira? Alexandre e Nacheli Cruz. Alexandre e Natieri, o casal que Olha só. nunca dançou junto. Só falta a Nath, cada ano vai mudando minha sala. Já volta uns anos aí das com o Alexandre, né? O Alexandre tá fininho. Quem seria a porta-estandarte? Chiquita. Chiquita, Denília Faleiro. Atenção, pessoal, já foi convidada para vir aqui. Temos que só acertar o horário. Que legal. A Chiquita trabalha de tarde, a gente grava o programa de tarde, mas a gente Quem deu a primeira oportunidade pra Chiquita foi meu avô. Olha né? só. olha só. A gente está se organizando para a Chiquita vir aqui no programa contar a sua linda história. Na Escola de Samba dos Sonhos, ou na Imperadores de Samba dos Sonhos, do Lucas Ananias, quem seriam os passistas? O casal. Caco e Paola. Paola Danúbia e Caco. Grande figura o Caco também. Tem Também. que puxar um pouquinho pra minha geração, né? Claro. Só deixar pelo menino lá de trás também não é justo, né? Sim, Então, não é trazer isso. pra cá. E o Caco conta história legal. Quem seria, deixei por último, de propósito, presidente? Cara, então, acho que é a maior presidente
da história dessa escola do povo, né? Da resistência do samba, que é a Luana Costa. Imaginei que seria esse teu voto. Mas é. Com certeza. E pra esse timaço desfilar bonitaço na avenida, tu tem que naturalmente escolher um samba enredo. Pensei que tu ia me perguntar do diretor de carnaval. Vamos lá então, quem seria o diretor de carnaval? Turco. Diretor de carnaval. Turco. Só diretor de carnaval. É o Luiz Meirelles. Eu só perdi pra ele por enquanto, mas acho que eu vou buscar ele logo logo. Tem tempo pra buscar. Tem. Por sinal, eu quero saber quando for o presidente Lucas Ananias, quem vai ser o diretor de carnaval. Essa vai ser uma boa pergunta. Tem um detalhe interessante. Ou a diretora. Não vai querer, não vai querer. No nosso grupo de resenha, o apelido dele é Turco. É turco. Mas Vai pelo acabar diretor de carnaval. Pelo diretor de carnaval. Sabe que o nosso amigo Vini Machado te chama de Lailinha, né? Tem um apelido bom aí, né? Pô, Lailinha tá ótimo. Pô, Lailinha, meu Deus do céu. O Aruano também chama assim. O Aruanda e o Vini Machado chamam de Lailinha. Sempre referem ao Lucas como Lailinha. sim. Vamos lá então. Samba enredo para levar esse imperador na avenida. Não foi campeão, mas é um samba que marcou gerações. Não só pelo fato do cabelo amarelo, mas a lenda do arco-íris. Pode chover, então. Isso aí. Foi o samba, inclusive, que o Sandro Ferraz escolheu Verdade. na sua Escola de Samba dos Sonhos. Lucas, muito, muito obrigado. Satisfação de te receber aqui. Sempre à disposição. Sucesso nos próximos passos que forem dar, né, a Escola do Povo. E parabéns pelo teu trabalho. Cara, obrigado aí. Manda um forte abraço. Teu pai é um cara que... Tá assistindo, com certeza. Um forte abraço aí, Cláudio Brito. E é isso, cara. Obrigado, Renan. Obrigado, Renatinho. Aqui você tem um parceiro, um amigo. E que a gente possa voltar daqui a alguns anos para falar de mais títulos. Com certeza. Lucas Ananias, no nosso podcast Sambrito. E, gente, na semana que vem estamos de volta. Eu não sei se a gente vai chamar aqui outro baluarte do carnaval, se a gente vai fazer mais um debate, mas semana que vem a gente está aí. Fica tranquilo que o podcast Sambrito segue. Valeu! Tchau!